Agora na TV24, o caminho das legislativas abre espaço para mais perguntas dos portugueses ao Primeiro-Ministro, numa altura em que Pedro Passos Coelho está já a entrar no Estúdio 2. Para mais perguntas em cima da mesa vão estar questões endereçadas pelos espectadores ao longo das últimas horas, numa altura em que Pedro Passos Coelho passa precisamente aqui à frente da Câmara e está a ver colocados os microfones. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Aguardo que se sente para começarmos as perguntas. Ao longo das últimas horas, devo dizer que através do Facebook, do Twitter ou mesmo por e-mail foram enviadas várias questões. Faço um resumo das algumas das ideias deixadas pelo Primeiro-Ministro nos últimos 50 minutos. Pedro Passos Coelho promete bater-se por uma maioria absoluta, mas recusa falar de cenários pós-eleitorais. Diz de uma forma muito taxativa: se ficar intocável a Segurança Social não é sustentável. Pedro Passos Coelho não promete baixar também o IVA da restauração e diz que a imigração é uma realidade muito dura em Portugal e que espera que esta seja a última vez que Portugal esteja sujeito a esta situação. Mais uma vez, boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado por estar agora aqui neste estúdio para responder a perguntas endereçadas por Facebook, por e-mail e também pelo Twitter, pelos nossos espectadores ao longo das últimas horas. Não temos muito tempo e, portanto, apelo à sua capacidade de síntese. Eu vou direto à primeira pergunta. Força. Alexandre Borges pergunta: as promessas que fizer nesta campanha têm a mesma validade das que fez em 2011? Este, aliás, é um tema que foi tocado por vários espectadores, porque a ideia é como é que se pode confiar num Primeiro-Ministro que prometeu não aumentar os impostos e assim que chegou ao poder aumentou esses impostos. Eu espero que seja possível confiar num Primeiro-Ministro que, quando ganhou as eleições, prometeu cumprir o programa de assistência económica e financeira e livrar Portugal da assistência externa, que era o objetivo número 1 que o país tinha e que eu tinha como Primeiro-Ministro. E eu isso fiz. Já tive a ocasião de dizer também que o nosso ponto de partida em 2011 era bastante mais complicado, complexo do que aquele que estava retratado no memorando de entendimento. E ainda ontem tive a oportunidade de recordar, creio que foi ontem, que no relatório da primeira avaliação que a Troika fez em Portugal logo no começo de agosto, estava enunciado um desvio face à situação orçamental superior a 1,1% do PIB. Quer dizer, ainda não tínhamos começado a governar e já os objetivos que precisávamos de atingir tinham uma diferença que podiam chegar a 2 mil milhões de euros. E isso fez toda a diferença porque foi preciso adotar muito mais medidas do que aquelas que estavam previstas para que os resultados pudessem ser alcançados. E recordo que nesse ano até só foi possível alcançar a meta do déficit porque nós transferimos os fundos de pensões dos bancos para a Segurança Social e isso não nos impediu, no entanto, de no ano seguinte executar medidas que não estavam inicialmente previstas. Portanto, se em alguns aspectos a crise foi mais profunda do que aquilo que estava retratado no memorando de entendimento, isso foi faltar à palavra. Foi também porque a primeira situação de partida era muito pior do que aquela que estava descrita. Sr. Primeiro-Ministro, olhando para o próximo ano, nós temos que fazer uma trajetória... E deixe-me só dizer isto, porque, enfim, eu já respondi a essa questão, mas às vezes insistir nela não é mau. Eu, nessa altura, tinha duas possibilidades. Ou dizia que aquilo não se podia cumprir para poder cumprir todas as expectativas que estavam geradas na campanha eleitoral. Ou renegociava o memorando ou aumentava os impostos. Não era só os impostos. Nós adotámos outro tipo de medidas. Infelizmente, não foram só os impostos. Os impostos vieram mais tarde. Mas olhando para o próximo ano, nós temos que fazer uma trajetória do déficit de 2,7% para 1,8%. Estamos a falar de 9 décimos, sensivelmente 1.600 milhões de euros, em termos de PIB, o que significa que mesmo com um andamento de uma economia a crescer 2%, e estou a ser relativamente otimista, vai ser necessário cortar 800 ou 900 milhões de euros. Aonde é que o Sr. Primeiro-Ministro vai cortar, se for reeleito? Há margem na saúde, há margem na segurança social, são os 600 milhões de que falou relativamente aos pensionistas e que deixou para depois das eleições, há margem na educação? Vamos por partes, então. Nós apresentámos em abril as nossas perspectivas orçamentais para os próximos 4 anos. E a nossa perspectiva é que o próximo ano seja um ano de crescimento da nossa economia, acima, muito perto de 2%, e que isso permita a Portugal
resolver uma parte significativa da redução do déficit orçamental que ainda existe. Mas vai ser necessário cortar. Nessas medidas todas que estão identificadas, há uma relativa à segurança social que vale 600 milhões, mas que, já tive a oportunidade de dizer várias vezes, não significa corte de pensões. E espero que deixe de ser feita uma insistência que eu acho que é demagógica nessa matéria. Nós nem quando propusemos a contribuição de sustentabilidade para as pensões, que tinha um corte de pensões que não era de 600 milhões, era de cerca de um pouco menos de 400, o Tribunal Constitucional admitiu a proposta, imagine se tivesse de ser 600. Portanto, isso é um absurdo. Agora, nós temos, de facto, um problema de sustentabilidade na segurança social. Já o disse há pouco. E isso vai exigir a adoção de medidas que possam ter um impacto na segurança social de cerca de 600 milhões. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, vamos à aritmética. Vai ser necessário cortar-se na educação, na segurança social? Não, isso não está previsto. Na saúde? Então como é que isso consegue chegar a esta meta de déficit? Deixe-me dizer descendo 1.600 milhões de euros. Há ganhos de eficiência que realmente vão ser atingidos nesses programas orçamentais e os tetos orçamentais para esses programas, para a educação, para a saúde, para a segurança social, para a defesa, para todas as áreas, já estão destinados. Portanto, se tiver esse interesse, pode ver, porque esse dado está divulgado, os outros partidos não o apresentaram. Mas nós dissemos quanto é que vamos gastar em cada uma dessas áreas. E não vamos fazer nada que implique um conjunto de restrições, de medidas de austeridade que os portugueses tenham de estar preparados para que o próximo governo anuncie. Nós contamos com o crescimento da economia, que é um crescimento prudente, que nós estimamos com prudência, que nos permite praticamente aumentar também a receita de impostos e, portanto, atingir o déficit. Porquê? Porque teremos mais atividade, teremos mais receita fiscal. Não é mais impostos, é mais receita fiscal. Porque teremos mais pessoas arrecadados, que era o que eu queria dizer. Mais pessoas empregadas, teremos mais empresas com mais lucros e, portanto, isso permitir-nos-á fazer uma parte significativa da redução que é preciso fazer. Já sabe quanto é que poderá devolver aos portugueses em termos de crédito fiscal de sobretaxa? Em 2016, esse valor só pode ser apurado no final do ano. Aquilo que nos comprometemos a fazer... Mas será mais do que 0,5% do que já foi falado pelo Dr. Paulo Portas? Com honestidade não sei dizer, porque não tenho o dom da adivinhação, portanto não sei o que é que vai ser apurado em dezembro, a 31 de dezembro deste ano. Mas já tem uma ideia da trajetória e das contas? As pessoas sabem qual é a mecânica do crédito fiscal. É assim, se nós tivermos de IRS e de IVA acima daquilo que estava orçamentado, esse excedente, essa diferença, será devolvida aos cidadãos, aos contribuintes. Mas neste momento não tem uma ideia, é isso? Esta sexta-feira, amanhã justamente, juntamente com o relatório de execução orçamental do primeiro semestre, será divulgado Não quero divulgar aqui esse valor. Não vou antecipá-lo, eu tenho uma ideia de qual vai ser, mas ele será divulgado. Mais do que 0,5 ou menos do que 0,5? Ele será divulgado amanhã e creio que se as condições no segundo semestre se mantiverem, nós poderemos devolver, sim, uma parte aproximada disso. Aproximada de 0,5%. Não tenho o valor exato e, portanto, não me importa nada que seja amanhã o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas ficamos com essa referência, mais ou menos 0,5%. Vamos a uma outra questão colocada por um espectador, Manuel Silva. Sr. Primeiro-Ministro, sabe quantos institutos é que conseguiu extinguir nesta legislatura? Isto tem a ver com aquilo que foi dito a quando da campanha eleitoral, das gorduras do Estado, que se falava na altura em 1.000 milhões de euros, sobretudo ao nível da campanha do PSD. Foram muitos, de facto. Mas tem um número concreto? De memória agora não tenho, entre serviços e instituições que foram ou fundidas ou extintas, foram umas centenas, mas umas largas centenas. O que posso dizer é que nós fizemos esse processo com a eliminação também de redundâncias em lugares de chefia. E isso significou também uns milhares de chefias que desapareceram dentro do Estado. Extinguimos na altura os governos civis, lugares de subdiretores, por exemplo, da Segurança Social, que existiam em todos os distritos, que desapareceram. Houve, de facto, muitos institutos que desapareceram também, que foram extintos. Houve outros que regressaram, digamos, à sua casa, às direções gerais, porque não justificavam... Reconhece que a percepção geral não é essa, Sr. Primeiro-Ministro? Mas e que se perdeu uma boa oportunidade debaixo de ajustamento e debaixo de um resgate externo para reformar eu tenho consciência de uma que forma... essa crítica é feita.
direta Pedro Pinto, o próprio eu tenho Estado? consciência de que essa crítica é feita. E essa crítica é feita até nestes termos. Se tivéssemos feito mais essa reforma do Estado, não precisaríamos ter tido tantas medidas de austeridade e tantos impostos. E aquilo que eu posso dizer é que, de facto, não é assim. Nós precisamos levar mais longe a reforma do Estado, precisamos que o aparelho público, a administração, seja mais eficiente, mais produtiva, mais amiga das famílias, mais amiga das empresas, facilite, portanto, o ambiente de negócios, a dinâmica social e económica, isso é muito importante. Mas isso não corresponde a uma poupança significativa. As poupanças que nós realizámos no passado ficaram muito limitadas a partir do momento em que soubemos que não havia nenhuma possibilidade de reestruturar serviços com a possibilidade de oferecer também às pessoas indemnizações para elas rescindirem com o Estado, porque é aí que está o grande peso, é nos salários. E essa opção foi uma opção tomada. Uma vez que ficámos no essencial com o emprego público que o Estado tem, fazendo apenas uma redução através daqueles que se reformavam e que não eram contratados novos para os substituir, foi aí que entramos no essencial. Nós precisamos de ser mais produtivos, mas ninguém espera, no futuro, que essa reforma, digamos, do Estado identifique poupanças significativas, embora se possa poupar, evidentemente. Vamos avançar numa pergunta, porque o nosso tempo está a esgotar. Vou avançar para a pergunta número 4. João Miranda ainda confia em Paulo Portas após o irrevogável. Este é um episódio que marca, naturalmente, esta legislatura. Não vou voltar ao episódio, mas o que eu gostaria de aqui sublinhar é que ainda esta semana Paulo Portas deu uma entrevista, depois de 3 anos e meio sem ter falado à comunicação social. Fica a ideia de que Paulo Portas cresceu politicamente e ganhou maturidade política depois desse episódio. Concorda com essa ideia? O que lhe posso dizer é que eu tenho um entendimento de confiança com o Dr. Paulo Portas que permitiu que os 2 partidos da coligação tivessem feito o que nunca foi feito em Portugal, que foi levar um governo de coligação até ao fim de uma legislatura, a cumprir toda a legislatura e a dar estabilidade ao país. E eu penso que isso fala por si. Tivemos problemas, houve dificuldades, não foram artificiais, não foram de politiquice, digamos assim, portanto, foram dificuldades reais que os partidos tiveram, ultrapassaram-nas, o Governo manteve a sua determinação e a sua estabilidade e fizemos compromissos. E, portanto, mostramos que é possível partidos que são diferentes fazerem compromissos quando o interesse do país o exige. Admito que Paulo Portas possa fazer... E eu acho que isso deve, no essencial, transmitir uma imagem de confiança e eu espero que ela seja transmitida porque nós estamos muito apostados, digamos, em que os próximos 4 anos possam consolidar e trazer ainda mais crescimento e emprego a Portugal e, portanto, confio muito que esta coligação vai dar certo. Já ouvi há pouco dizer que não fala de cenários pós-eleitorais, mas tenho de fazer esta pergunta. De facto, não acredita que Paulo Portas possa vir a fazer uma coligação com o Partido Socialista depois das eleições? Eu acho que o Dr. Paulo Portas e eu afirmámos com muita clareza o compromisso de governar se tivermos uma maioria absoluta. E é por ela que vamos lutar. Nós precisamos ter estabilidade no governo e eu creio que estamos ambos comprometidos com uma solução que é consistente, é coerente, portanto, não precisaremos de perder muito tempo à procura das soluções, porque com os 4 anos que levamos, com os compromissos que fizemos, nós temos as soluções encontradas entre nós e, portanto, não será um esforço grande criar um programa que seja consistente, que seja coerente, que seja sólido. Mas acredita cabalmente que Paulo Portas não virá a fazer uma coligação do PS se o PS vencer as eleições? Não ponho sequer essa hipótese. Não ponho sequer essa hipótese. O CDS-PP falará por ele no dia a seguir às eleições, o Partido Social Democrata falará por ele no dia seguinte às eleições. Até às eleições estamos comprometidos em ter uma maioria absoluta e estamos comprometidos a governar depois dessas eleições. Mas são os portugueses que vão decidir o que é que vai acontecer no dia a seguir às eleições. Não é o Dr. Paulo Portas, nem eu. Vamos a uma quinta pergunta. Henrique Silvestre, pergunta muito direta para si ou não, e que foi replicada também por muitos outros espectadores, o que dá bem a ideia da preocupação dos portugueses. E a pergunta direta é, vai baixar o IVA da eletricidade, sim ou não? O IVA não terá margem para baixar nos próximos 4 anos. Portanto, o IVA da eletricidade vai ficar como está. Já ouvi há pouco falar sobre a restauração e que não se comprometem a baixar. Da eletricidade também não. Deixe-me dizer, porque isto é muito claro. Nós já dissemos o que é que vamos baixar nos próximos 4 anos e dissemos-lo com a prudência necessária para os portugueses saberem que não vamos andar aos solavancos, quer dizer, a dar um passo à frente para depois darmos 2 passos atrás, como aconteceu no passado.
Já houve no passado um governo que, antes de eleições, baixou o IVA, aumentou os salários e depois pediu o nosso apoio, o meu apoio, para voltar a subir os impostos e para cortar salários. E eu isso não quero fazer. Portanto, nós dissemos que vamos remover a sobretaxa do IRS nos próximos 4 anos, vamos remover todas as restrições aos rendimentos dos funcionários públicos nestes 4 anos, vamos continuar a desagravar o IRC porque precisamos de investimento para criar emprego e vamos rigorosamente usar a margem orçamental de que dispomos para poder manter essa reforma que desagrava a fiscalidade para as empresas e vamos continuar a aprofundar aquilo a que chamamos o quociente familiar dentro do IRS para ir ao encontro das famílias mais numerosas, que têm mais filhos e mais idosos. O IVA na eletricidade, tal como era esta pergunta, vai ficar como está. Podem fazer as perguntas pela negativa todas que quiserem. Isto é o que nós vamos fazer em matéria fiscal. Não sou eu que estou a fazer, são os portugueses que enviaram essas perguntas. Está-me a ler as perguntas, é evidente. E, portanto, estou a aproveitar também para visitarmos outras áreas, mas deixe-me passar por uma 8ª pergunta, Lucas Pedro, até porque há uma questão de atualidade que tem que ser conversada nesta entrevista, e a pergunta é: o Sr. Primeiro-Ministro já pagou toda a dívida à Segurança Social? Esta é a pergunta. Hoje surgiram informações sobre a Tecnoforma e que têm a ver com fundos atribuídos à empresa que foi gerida pelo Dr. Pedro Passos Coelho. Peço-lhe que responda a esta pergunta e também às recentes informações que têm a ver com investigações à Tecnoforma. Eu respondo ao que posso responder. À primeira pergunta, já respondi e volto a responder aqui, não tenho nenhuma dívida à Segurança Social. Portanto, isso está esclarecidíssimo. Quanto à questão da Tecnoforma, eu não sei qual é a investigação, nem qual é o resultado. Posso dizer o que é que eu fiz na Tecnoforma. Eu trabalhei na empresa Tecnoforma, a Recibos Verdes, como, portanto, prestador de serviços, durante vários anos. E depois, durante 7 meses, rigorosamente durante 7 meses, exerci funções de administração por procuração dos donos da empresa, durante 7 meses. Não tenho, no tempo em que trabalhei lá, nada que me envergonhe, nada que me embarace ou que me cause qualquer problema. Nada, rigorosamente nada. E, portanto, estas suspeitas que recaem sobre fundos que foram atribuídos à empresa não o preocupam? Não sei que suspeitas são, ninguém me notificou de suspeita nenhuma, muito menos de qualquer coisa que pudesse ser o meu envolvimento, e muito estranharia que qualquer coisa que pudesse ser o meu envolvimento pudesse ser citado. Sr. Primeiro-Ministro, qual é a principal mágoa que leva desta legislatura e destes 4 anos à frente do Governo? Não levo mágoas, deixe-me só dizer, não levo mágoas. Nenhuma? Porque não levo mágoas porque fiz aquilo que me pareceu que era muito importante para que o país pudesse hoje, como pode realmente, sonhar com confiança e com esperança para o futuro. Mas, como é evidente, estes 4 anos foram anos muito duros e que deixaram muitas marcas, como é evidente, e trouxeram custos muito grandes para muita gente, e houve muitas medidas que me custou adotar e, portanto, nesse sentido, não são 4 anos que se esqueçam. São 4 anos de grandes dificuldades que exigiram uma grande determinação e às vezes até uma certa obstinação para podermos alcançar os resultados que eram importantes. Agora, mágoas no sentido de arrependimentos, de não ter feito aquilo que era preciso. Mas não se sentiu frustrado algumas vezes em não conseguir alcançar aquilo que se propunha? Não, teria gostado de ir mais longe, de poder ter ainda melhores resultados, isso com certeza. Não tem uma mágoa constitucional? Não, não tenho. Eu não confundo questões políticas com questões pessoais, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, convivo muito bem com a democracia. O facto de, muitas vezes, ter sido defrontado com situações muito complicadas, que resultaram também de decisões do Tribunal Constitucional, que nos obrigaram, em muito pouco tempo, ter de definir, desenhar outras medidas que impedissem que Portugal fosse visto com descrédito na avaliação seguinte e que, portanto, pudesse retomar a iniciativa e mostrar que ia cumprir o programa. Com certeza, isso foram situações muito difíceis. E muitas vezes achei que se calhar não íamos ser capazes de segurar o jogo e de virar o jogo e de andar para a frente. E chegou a pensar em desistir ou não? Nunca, nem pensar. O que temos sempre é de achar que se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, então responderemos por isso. Se as coisas não resultarem, apesar de tudo o que fizemos, então se calhar não poderiam resultar de qualquer outra maneira. Agora, não podem não resultar porque não tivemos coragem, porque andámos aqui a fugir com o rabo à seringa, porque nos condoemos de ter de tomar medidas que foram difíceis. Isso os portugueses sabem
que fiz sempre aquilo que achei em consciência que mais defendia Portugal e os portugueses para o futuro, mesmo que isso tivesse tido uma implicação de uma vida difícil. Mas felizmente, e essa é a razão porque não transporto mágoas, é que apesar de saber que ainda há hoje muitas pessoas que não têm emprego, pessoas que têm os seus rendimentos afetados pelo IRS, que ainda têm um peso muito grande e, portanto, que têm dificuldades e que vivem com dificuldades, essas pessoas têm hoje uma esperança de que as coisas possam continuar a correr bem e possam mesmo correr melhor no futuro, e quando olham para outros países, como ainda há pouco disse, e veem o desespero em que muitas das pessoas vivem, confrontadas com medidas muito mais gravosas até do que algumas daquelas que nós tivemos de adotar, hoje podem dizer: valeu a pena não termos andado com demasiadas dúvidas, valeu a pena termos conseguido cumprir este programa, dizer adeus à Troika e poder começar a sonhar com os pés na terra, mas a sonhar com um futuro melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Sr. Primeiro-Ministro, convido-o agora a saber a avaliação nas redes sociais às respostas dadas ao longo dos últimos minutos. Recebemos um total de 6.376 participações. Ora, passos bem, 3.099, passos mal, 3.277. Sr. Primeiro-Ministro, estamos em déficit um pouco como o país. É verdade. É verdade, teria preferido que o resultado fosse inverso. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. Mas não saio daqui com mágoa por isso não ter acontecido, porque procurei responder, isso é que é o importante, de forma tão autêntica quanto possível e de modo que as pessoas percebam bem qual é a minha determinação e o que penso. E acho que essa autenticidade e essa genuinidade, mesmo que às vezes possam casar mal com o tempo de eleições, possam também transmitir às pessoas uma confiança de que eu julgo que elas precisam para fazer os próximos anos. Gostou do modelo, Sr. Primeiro-Ministro? Não só o gostei, como já o tinha, não direi sugerido, mas já tinha até ao diretor de informação da estação. Não, já tínhamos conversado e eu tinha dito que este era um modelo que era interessante também. E, portanto, fiquei muito satisfeito quando soube que a TVI tinha visto nele virtualidades e que o Dr. António Costa também tinha aceito participar num modelo destes. Eu já tinha feito uma coisa parecida com esta na RTP há alguns anos atrás, na altura o Dr. António José Seguro não aceitou participar. E fez, segundo a minha investigação, também nas primárias do PSD, há uns anos. Já fiz várias vezes modelos em que respondo diretamente às pessoas e julgo que isso é importante porque dá às pessoas a oportunidade de nos olhar nos olhos, de colocar questões que nós não estamos à espera que possam aparecer, embora haja probabilidades, evidentemente, que certas questões possam ser abordadas, e dar-lhes uma resposta direta. Claro que há um risco aqui, que é o risco de perda de generalidade, porque muitas vezes as pessoas tendem a perguntar coisas que lhes são muito próximas, muito diretas, muito específicas. E isso às vezes depois impede-nos de falar de coisas tão genéricas como questões de âmbito nacional que não estão condensadas, digamos, naquele caso particular que é exposto. Mas para isso é que existem os pivôs e os moderadores que fazem os piques e que põem outras questões e, portanto, acho que o modelo vitorioso tem virtualidades. Para continuar aqui na TV, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado por esta entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos avançar agora para uma análise aberta a esta entrevista com o Paulo Magalhães. Vários convidados em estúdio. Há matéria, Paulo, para comentar as palavras e as ideias deixadas por Pedro Passos Coelho. Paulo, a caminho das legislativas, segue agora contigo.